Boa noite. Sim, efetivamente foi um jogo muito difícil para o Sporting, é uma vitória feliz, e digo que é uma vitória feliz porque me pareceu que aquilo que é o grande plano do Silas, não só para o seu modelo de jogo, para a sua ideia de jogo, como o próprio plano deste jogo em concreto, acabou por falhar e ainda assim o Sporting acabou por vencer. E quando digo que acabou por falhar é normal em função de haver tão pouco tempo de trabalho. Eu quando falo desta grande ideia refiro-me sobretudo à forma como o Silas pretende que a equipa carregue a construção de uma forma apoiada, ligando os vários espaços do campo, progredindo de pé para pé. Um pouco aquilo que víamos no Belenenses, não é? Um pouco aquilo que víamos no Belenenses. Mas a verdade é que neste jogo essa grande ideia acabou por ter muitas dificuldades e experienciou mais problemas do que propriamente as soluções que trouxe. E por algumas razões específicas, desde logo alguma má interpretação dos lances por parte dos jogadores que tiveram dificuldade em encontrar o homem livre quando estás a ser pressionado e a sair a jogar. É importante que consigas ver o campo todo e identifiques quem é o homem livre para fazer a bola lá chegar. Também porque houve ainda alguma descoordenação entre quem fazia o passe e quem recebia. Muitas vezes quem recebia estava a pedir a bola de uma maneira, quem passava de outra, o que é normal quando estás num processo de aprendizagem. E até por muitas vezes algumas das recepções acabavam, pela forma como os jogadores do Sporting orientavam o corpo, condenar um bocadinho as tais saídas para o ataque. E, portanto, o Sporting acaba por ter muitas dificuldades. Isto numa primeira parte em que isso levou a inúmeras perdas de bola e consecutivos contra-ataques da equipa austríaca que terminaram num golo e poderiam ter terminado em mais. E depois a segunda parte o Sporting vira o jogo e a forma como os dois golos chegaram, um numa bola parada e um até num lance mais direto, acaba por refletir até aquilo que eu estava a dizer, que o Sporting não conseguiu impor aquilo que era a sua grande ideia e conseguiu vencer por outro lado, que é sempre importante, mas significa também que há ainda muito para trabalhar. Sim, e a verdade é que nas Aves vimos um Desportivo das Aves muito pouco capaz de explorar algumas fragilidades do Sporting, mas esta equipa já colocou mais dificuldades ao Sporting. Sim, foi... Há que dizê-lo, a equipa austríaca foi superior ao Sporting ao longo de praticamente todo o jogo, sobretudo os primeiros 45 minutos. O resultado quase que foi lisonjeador para o Sporting, porque o Sporting não chegou à grande área adversária em boas condições mais que 2, 3 vezes e o jogo decorreu todo no meio campo do Sporting, precisamente porque a pressão do Linz recuperava muitas bolas no terço mais adiantado do campo, estavam próximos da baliza do Sporting e o Sporting não conseguia ir pressionar o Linz, porque o Linz na construção jogava direto e não perdeu bola nenhuma no meio campo. Portanto, o Linz, ao não perder bolas no meio campo e o Sporting, ao construir deste trás, ao não conseguir chegar ao último terço, trouxe um jogo aqui mais para o meio campo defensivo do Sporting. E já vamos nos explicares um pouco de como é que se posicionou ofensivamente, não é? Este Sporting. Foi um Sporting diferente daquilo que nós vimos na segunda-feira na Vila das Aves, a partir de posicionamentos diferentes em termos ofensivos. E, portanto, com o tal regresso no caso do Silas e também no caso do Sporting, porque o primeiro jogo da temporada foi com 3 centrais, o tal regresso dos 3 centrais na construção, com o Neto, o Coates e o Mathieu, e depois uma linha de 2 no meio campo com o Dombiá e o Wendel. E mais na frente, então, por dentro, Bruno Fernandes e o Bolasie, que ficavam ao redor do Luís Filipe, ficava o corredor lateral para o Miguel Luís à direita e para o Acunha à esquerda. E, portanto, quando eu falei naquela que é a grande ideia que o Silas quer para o seu jogo, este futebol apoiado, ir ligando as diferentes linhas com bola pelo chão até chegar ao último terço, este é um ótimo lance que ajuda a perceber aquilo que será o que o Silas quer. Infelizmente, para o Sporting, ao longo de quase todo o jogo, só encontramos-o muito raramente, e este é um dos casos. A tal construção, então, que o Sporting vai progredindo, consegue descobrir aqui o homem livre, que ao receber consegue virar, enquadrar com a baliza adversária e porque consegue receber e virar, consegue depois voltar a ligar com o espaço mais adiantado e com os tais 3 da frente no corredor central. Depois há aqui uma decisão um bocadinho precipitada do Bruno Fernandes e o lance acaba por não encontrar o Luís Filipe nas melhores condições, mas diria que isto é aquilo que é a grande ideia do Silas e, nesta vez, também um bocadinho por inépcia da oposição,
A verdade é que o Sporting conseguiu impor e carregar a construção até chegar ao último terço à procura da finalização. E depois temos aqui um lance que explica algumas das dificuldades que o Sporting foi tendo, a tal situação dos 3+2 na construção, à procura do homem livre, e neste caso, aqui a dificuldade, muitas vezes até na forma como quem recebia a bola orientava o corpo, e neste caso também a ausência de linha de passe nas costas da primeira pressão adversária. Portanto, uma das formas de entrares aqui nas costas da primeira pressão adversária é a bola fora, e fora toca cá dentro já nas costas deles, mas não só o Wendel se esconde, como o Acunha, ao receber aqui a bola de costas para o jogo, perde todas as possibilidades de continuar a ligar o jogo do ponto de vista ofensivo, e portanto o que vamos a ver, e isto aconteceu muitas vezes, é que o Sporting perde a bola. Neste caso nem é uma perda assim tão grave. Sim, a bola vai fora, não é? Porque a bola vai fora e não deu transição, mas o que aconteceu muitas vezes ao longo da primeira parte é que estas perdas encontravam os jogadores adversários que depois saíam com perigo no contra-ataque. Este diria eu que é um plano B do Silas, não é aquilo que ele quer, um jogo mais direto, e a verdade é que depois de tantas perdas a equipa foi perdendo alguma confiança e neste caso até acaba por surgir de uma forma diferente uma aproximação do Sporting à área, à procura do Luís Filipe, que depois tem 2 apoios frontais. O Luís Filipe consegue trabalhar bem o lance e é um dos lances em que o Sporting também chega à área adversária, mas lá está. Não é esta a forma primordial como o Silas lá quer chegar, mas o Sporting, nas dificuldades que estava a ter, foi procurando contornar também. E este é o lance em que o Sporting acaba por sofrer o golo. As dificuldades para encontrar aqui o tal homem livre. Havia uma possível situação de vantagem numérica no corredor direito, com o central, um médio e o lateral. E, portanto, era importante haver um toque aqui e depois quem recebe de costas, tocado primeiro em quem está de frente, e o Sporting tinha ali condições pela superioridade numérica para sair para o jogo. E, portanto, isto é algo que precisas de treinar, é algo que demora tempo, e o que aconteceu foi aqui algumas dificuldades para encontrar o homem livre. E o Sporting acaba por se dar à pressão. E depois, outro pormenor daquilo que eu já tinha falado, que é esta descoordenação entre quem passa e quem recebe. Quem recebe está à espera de uma coisa, quem passa faz outra, e depois o Sporting acaba por perder a bola. E daqui esse é o lance do dá golo. então origem ao golo. Oh, Pedro, já reparaste? Está cá! Eu estava a ver que eu não estava cá. Não vinha. Tu disseste que eu não vinha? Estava no início do programa. Estava muito caladinho, estava a achar estranho. Oh, Pedro, já reparaste? Estou a puxar para trás. Quantas defesas é que o Sporting tem hoje, pá? Defesas. No plantel todo, Não é aqui no jogo. Defesas. no jogo, tinha 3 defesas. O Acunha estava como lateral também. E na direita? Na direita estava o Miguel Luís, que é médio de origem. Pronto, portanto, só tinha 3 defesas, de facto. Sim, porque o Acunha também é Porque de origem. os 2 médios eram o Dúmbia e era o... E o Wendel que também só pensa o jogo para a frente, Então, quer dizer, o Sporting tinha 7 avançados, não é? Neste caso. de características. Não, é verdade. É verdade. Características, sim. E eu acho que o Silas construiu este 11 de uma forma perfeitamente consciente. E talvez porque grande parte das rotinas que acontecem nos corredores laterais, nas equipas que jogam 3 centrais, são com defesas que são defesas e depois também são capazes de ser avançados, não é? Porque têm características para isso. E não o contrário, ser avançados. Que depois Porque depois a cobertura central do Sporting, há de reparar agora, olha, repara o golo. Quem é que faz a cobertura central? O Wendel. Hã? Quem? O Wendel. Pois, e Ele agora aqui numa perca, está a sair embora. supostamente, com licença. Está a sair embora, ninguém ocupa Vai ver se eu não também. caio. Supostamente, E fica aqui um vazio no meio. Supostamente, numa estrutura de 3, este jogador devia estar aqui, não é? Sim, Aqui. Não é? sim. Portanto, Deixa-me puxar para trás. o que de alguma forma, para já acho extremamente interessante que o Silas tenha feito isto. Agora, sob o ponto de vista da ideia, é com o avançado, é com os jogadores mais ofensivos, com aqueles que têm características e alguma qualidade técnica, que eu posso chegar ao gol e poder ganhar o jogo. Exato. Percebes? Só que a dinâmica deste processo não está conseguida ainda, não está ganha, provavelmente treinou isto uma vez ou duas, foi o tempo que teve, não é? Sim, e daí de notar-se as tais descoordenações entre eles, as dificuldades de interpretação. Esta aqui é clara e portanto, o próprio Wendel a jogar como segundo pivô, digamos assim, E aqui, já que o Bruno Fernandes joga quando na há esta frente. decisão de ir para a frente, falta claramente aqui Não, falta. um apoio. Não, isto não é possível, isto.
Estás a ver? Falta aqui claramente um apoio. Podia ser um médio ou o defesa a chegar um bocadinho mais. Como já foi dito aqui, já conversamos algumas vezes, é que quando se tem a bola, tem que se preparar. Pois, tem que se preparar a perca, não é? Esta perda. Se isso não acontecer, é complicado. Depois, na segunda então, parte, e para finalizar, houve algumas mudanças, mas sobretudo técnicas. O que aconteceu foi então, o Vieta entrou e ocupou o espaço que era do Bolazi. O Bolazi ocupou o espaço que era do Miguel Luís e o Miguel Luís baixou e passou a ocupar o espaço Portanto, que era do Neto. Voltou a um 4 ou 4... Com o Acunha mais projetado, aqui o triângulo por dentro na mesma e chegada nos corredores laterais. Porque assim, agora aquela pergunta que tinha um pouco a ver com a... Pronto, está ali desenhada aquela ideia. Aquela pergunta. Como é que estará a cabeça destes jogadores? Tiveram 3 treinadores num espaço curto de tempo sempre a perder, ou quase sempre a perder.